Em nome desta comunidade reunida, saudamos aqueles que nos acompanham pela Rádio Santa Cruz. Irmãos e irmãs, festa de São Pedro, São Paulo, festa do Papa, festa da Igreja. Algumas coincidências ou caminhos para que a Igreja celebre esses dois marcos, hoje também chamado pilares da Igreja. Pedro, pescador, o seu pai, Jonas, seu irmão André, tinha aquele ritmo: lançar a rede, esperar, recolher, lançar, esperar, recolher, ao fim da tarde, consertar a rede, porque eram frágeis. E nesta lida, Jesus passa um dia, chama. O impulso que se dá nele, abandona e segue. O que eles viam em Jesus? Que impulso é esse? Impulso humano, sabemos que eles sonhavam num líder que libertasse Israel do poder romano. Vejam, Pedro, todo o tempo junto a Jesus, e foi testemunha, foi presença em todo o martírio de Jesus. Quinta, sexta, esteve lá junto, a distância sim, mas estava lá. Foi o primeiro a entrar na sepultura com a notícia da possível então ressurreição. João ficou parado à porta, né? Aqui uma profissão de fé. Jesus, numa caminhada, pergunta: o que o povo diz? João Batista que ressuscitou, Jeremias, Isaías, ou outro grande profeta, cheio de poder. E vocês? Pedro salta, já tem as coisas claras, o grupo já tem as coisas claras de quem é Jesus. 3 anos quase de caminhada. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, quer dizer, o Filho de Deus entre nós. Jesus manda calar e dá uma resposta, quer dizer, não espalhem ainda, mas feliz és tu, escolhido és pelo Pai. Sobre ti construirei a minha igreja. Por isso a primeira liderança da igreja, que nós chamamos o primeiro Papa. Igreja que Jesus, por eles, iria criar. E nós estamos na continuidade desta missão, desta igreja. Paulo, perseguidor da igreja, oficial romano, rígido, acreditava em Deus, mas achava que isso aqui não tinha nada a ver. E o povo rezava durante a perseguição. Aí estou chamado de Deus, eu creio, por resposta ao clamor do povo. E vocês vão entender logo por quê. Como resposta ao clamor do povo. Podia excluí-lo, podia, pelo poder que tem, dar um fim nessa perseguição. Ele provoca a conversão. Uma luz, cai do cavalo, fica cego, chama o profeta a ungir os olhos, tirar como que uma escama das vistas, faz um tempo de preparação, convertido já, e anuncia. Pedro anuncia em torno de Jerusalém. Paulo
vai para as margens do Mediterrâneo, povos que não conheciam a Deus, chamados pagãos, cultuavam outros deuses. Entre 41 e 44, Herodes Agripa, no poder, esta narrativa da primeira leitura, mostrando o poder que tem Deus, o povo rezando. Estava decretada a morte de Pedro. Haveria como que um circo para dizer que o povo pedia. Como foi circo, o decreto, o abandono de Jesus nas mãos dos malfeitores da Sexta-feira Santa. Estava decidido. E o governo não tinha pulso. Por isso, os fatos que vivemos. Só que Deus está mostrando para as autoridades de Jerusalém quem Ele é. E por que não dizer, ouviu o clamor do povo que por Pedro rezava. Pela libertação, o povo mais tarde reza para ver o fim da perseguição. Que o foco era Paulo contra os cristãos, ou Saulo na época. Deus converte Saulo. Paulo vai viver também uma libertação milagrosa como Pedro mais tarde. E por volta de 61 a 64, em torno de 64, Nero, numa continuidade de perseguição, parece que ali houve uma certa distância do Pedro por Agripa em seu poder e outros. Por quê? Porque viram o poder de Deus, viram a força do clamor aos céus. Em Roma, na região onde é o Vaticano, os dois foram mortos. E a história nos mostra, próximos, no tempo e no local. E a fé do povo de que Pedro estava enterrado dentro do Vaticano. E aqui Deus está falando. As escavações, as pesquisas, localizam sinais da presença do corpo debaixo do altar principal. Pedro, alicerce, sobre esta pedra vou construir minha igreja. Quase 2000 anos depois, hoje temos Francisco, Papa. Existe uma polêmica, mas dizer uma coisa assim, como eu, como você, como o bispo, como os padres, temos opções políticas, sim, mas temos que lidar com o povo católico com diversas ou divergentes posições políticas. Temos que anunciar Jesus Cristo. Não cabe na igreja seguidora de Jesus Cristo facção política. Estamos em caminhada. A igreja sempre teve tensões. O Papa, quando trata das questões de fé, tem o poder, é acolhido, e não faz sozinho, faz através de oração, através de aconselhamentos, através do ouvir. Mas tem sua posição política, como ser humano. Como ser humano pode falhar.
mas como líder da igreja, ele não pode, ele não deve, ele não falha quando trata de questões de doutrina. Palavra de Jesus: as portas do inferno não terão poder sobre esta igreja. Te darei as chaves do reino, Pedro. Tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado. 2000 anos quase de história. O que está de pé, senão esta igreja, criada por Jesus Cristo, tem a palavra de Jesus Cristo, por tudo que esta igreja passou, e a palavra diz: veio o que vier, ela vai ao final dos tempos. Porque Deus suscita nos corações abertura, obediência à doutrina, ao desprendimento, na proclamação, vida, morte e ressurreição de Jesus, do Evangelho, no anúncio do amor de Deus a todos, na espera de Deus pela conversão de muitos, e na força que Deus dá aos que o seguem se querem permanecer firmes na caminhada, firmes na fé. Somos humanos, falhos, precisamos desta graça de Deus e nela podemos confiar, buscar, mas se estar de coração aberto ao impulso do Divino Espírito Santo em nós. Nos chama e nos capacita para viver missão, para viver dons. Que não haja em nós conflito entre a voz de Deus e o nosso agir. Sejamos obedientes à voz de Deus, acolhedores. Maravilhas Deus poderá fazer por minhas mãos, tuas mãos. Não seja egoísta, não pense só em ti. Pense na missão que Jesus quer que tu vivas, na continuidade da missão. Hoje Francisco, veio o que vier, amanhã outro, quando Francisco terminar sua missão, até o final dos tempos. Então a nossa alegria de dizer: temos um líder que é escolhido pela oração, sem interferência exterior, sem contatos com o mundo lá fora que gosta de pressionar por certos caminhos. Na oração, na escuta de Deus, no pedido que o Espírito Santo impulsione aqueles que estão reunidos para buscar aquele que é vontade de Deus para a continuidade da missão. A manifestação do Espírito Santo se dá sempre no consenso, não é na cabeça de um. Porque Deus ama todos, respeita, mas impulsiona para o melhor, para aquilo que Ele quer a cada tempo da caminhada. Hoje, Francisco, vamos pedir a Deus que ilumine sempre o Papa, que ilumine aqueles que estão a serviço da igreja, dispostos a anunciar Jesus Cristo e não outras coisas, e nos livre desta praga que é a política dentro da igreja. De pé, renovemos a fé.